Café com Sabedoria, com William Carpintieri, onde cada palavra desperta propósito. Bem-vindos ao Café com Sabedoria! Estamos aqui no primeiro episódio, Café com Sabedoria. Eu sou o William Carpintieri, sou mentor de comunicação, mentor de oratória. Eu destravo a comunicação das pessoas. E, mais uma vez, eu digo que estou muito feliz de estar aqui com você, como seu mentor, e te levar a se tornar um comunicador extraordinário com base na palavra de Deus. E hoje eu quero mostrar para você o fundamento da comunicação, que são as palavras. Eu quero mostrar para você com base bíblica o poder que as suas palavras têm. A importância de eu e você selecionar muito bem as palavras. E por isso está aqui como é café com sabedoria, está aqui o meu café. De preferência sem açúcar. E quero agradecer por você que está aí nos ouvindo. Eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo com as pessoas. É óbvio, se esse vídeo for relevante para você, porque eu acredito que vai transformar a sua vida. Olha, o poder da palavra é extraordinário. E você vai ver eu repetir muitas vezes que palavras são sementes. Palavras é como se fossem sementes lançadas. A partir do momento que você lança uma palavra, ela vai retornar para você, mas vai retornar com frutos, seja bom ou seja ruim. A palavra de Deus diz que em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. E várias vezes essa frase se repete, e disse Deus, haja isso, e disse Deus, apareça, e disse Deus, seja feito. Ou seja, Deus liberou palavras e o universo, ele foi criado. Deus liberou palavras e foi dando forma a tudo que existe, pelo poder da palavra. Por isso que precisamos selecionar muito bem as palavras que nós falamos, porque existe um poder de criação, existe um poder extraordinário. O próprio Deus dando o exemplo para mim e para você que existe poder de criar nas nossas palavras. Por isso, selecione muito bem as palavras que você vai falar, porque palavras são sementes. No livro de Provérbios, o rei mais sábio que pisou nessa terra, Salomão, no livro de Provérbios 18, 21, diz que a morte, o poder da morte e o poder da vida estão nas palavras. Consegue entender a seriedade disso? Que o poder da vida e o poder da morte estão nas palavras, na língua, naquilo que você fala. Aquilo que você fala, a partir do momento que você libera uma palavra, ela foi semeada. Eu estou aqui, eu estou falando para você, eu estou lançando sementes, eu estou lançando palavras. E isso são palavras de sabedoria. Por isso que eu escrevi, eu decidi que esse projeto chamaria o Café com Sabedoria. Porque são palavras de sabedoria, palavras que vão te dar futuro, palavras que vão desenhar, vão moldar o teu futuro. Eu estou aqui como mentor ensinando você. Por isso, selecione muito bem as palavras que você vai dizer. Palavras são sementes. Você vai ver eu repetir isso muitas vezes. Por quê? As pessoas não entendem, acham que é brincadeira, acham que pode falar qualquer coisa, mas a própria palavra de Deus diz que eu e você vamos dar conta de cada palavra que nós falamos no grande dia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tudo que você fala hoje, no grande dia, você vai prestar conta para Deus. E Salomão está dizendo que o poder de dar vida, o poder de dar morte, o poder de criação está na nossa língua. Você que seleciona as palavras. Você já parou para pensar que você não pode controlar o vento, você não pode controlar o sol, você não pode controlar a lua, mas você controla as palavras que saem da sua boca.
As palavras que saem da sua boca você consegue controlar. E aquilo que você controla, você vai prestar conta para Deus. Então, cuidado, selecione muito bem as palavras que saem da sua boca para que você colha bons frutos da parte de Deus. Provérbios 12, 18 diz que há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz cura. O que Salomão está dizendo? Que existem palavras que vai ferir como espadas, mas existem palavras que curam. Eu pergunto para você, quais são as palavras que você tem escolhido? Quais são as palavras que você tem selecionado? Quais as palavras que você tem dito? Palavras que curam ou palavras que ferem? Você decide. Eu acabei de dizer, a escolha é sua. Você seleciona as suas palavras. Mas saiba que no grande dia você vai prestar conta. Às vezes você está se perguntando, William, mas o que tem a ver isso com comunicação, com oratória, destravar a comunicação das pessoas? Isso daqui é o fundamento. Eu ainda vou ensinar para você como você fala de maneira persuasiva, como falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir você, quais são as técnicas, ferramentas, o segredo que os grandes oradores usam, que eu vou ensinar para você. Tudo isso é muito importante, mas primeiro você precisa aprender e entender o poder das palavras. Se você quer ser uma pessoa que impacta a vida das outras pessoas, você precisa aprender a selecionar muito bem as suas palavras. Olha, no livro de Provérbios também, 15:4, diz que a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa, ela mata, acaba com o espírito. Você consegue entender isso? Que Salomão está dizendo, olha, fale de forma serena, fale de forma calma com as pessoas, porque a maneira que você fala, você pode gerar um inimigo, as pessoas não podem interpretar bem quantas brigas, quantas contendas, quantos relacionamentos que terminam por falta de sabedoria no falar. A pessoa sai falando de qualquer jeito, começa a gritar, começa a falar em tons agressivos, e isso mata relacionamento, isso mata projetos, isso mata destinos. Sabe, o que Salomão está dizendo, a língua serena é árvore de vida. Árvore de vida. A língua serena, ou seja, fala de forma calma, fale de forma tranquila com as pessoas. E você vai ser bem ouvido, as pessoas vão querer ouvir você. Agora, se você pegar a fama de que grita, de que fala grosso, as pessoas vão falar mal de você. Por isso, seja o que Salomão está dizendo, a língua serena, seja a língua serena. Fale com tranquilidade, fale com amor, seja pacífico. E você vai ver o quanto de autoridade você vai ter diante das pessoas. Olha, o livro de Mateus diz que de toda palavra que os homens disserem no grande dia, você vai ter que dar conta. É o que eu estou dizendo para você. No grande dia, tudo aquilo que você falou com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com amigos, toda palavra você vai ter que prestar conta para Deus. Além de você colher do fruto da sua boca, você ainda vai ter que prestar conta para Deus das suas palavras. Por isso, selecione muito bem aquilo que você vai falar. Se não tiver, se você for ver que não vai agregar nada, fique em silêncio. É melhor você ficar em silêncio do que você liberar palavras que vão trazer prejuízos para a sua vida, que depois, mais tarde, você vai ter que prestar conta para Deus. Libere somente palavras que vão dar futuro, que vão dar destino, que vão prosperar, que vão abençoar, que vai ser palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Não diga palavras que não vai agregar nada.
Seja sábio nas tuas palavras. E você vai ver que a tua vida vai tomar um rumo totalmente diferente. No livro de Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim vai ser. Sabe o que é o interessante? Que a palavra de Deus está dizendo, se você disser, ou seja, palavras. Quando você lança palavras com fé, milagres acontecem. Se você libera palavras com fé, milagres acontecem. Por isso é muito importante, a maioria das pessoas não dão atenção, não dão a devida atenção para o poder das palavras. Você vai colher daquilo que você está falando. O teu amanhã depende das palavras que você declara. O teu amanhã depende das palavras que você vai dizer hoje. Eu pergunto para você, eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quais foram as palavras que você declarou até aqui? Sabe, aprenda a selecionar suas palavras. Se alguém disser a este monte, lança-te no mar e não duvidar, assim vai acontecer. Se você disser a esse problema, a essa situação, você pode declarar com fé e milagres acontecem. Aprenda a usar o poder das palavras. No livro de Tiago 3, capítulo 3, versículo 5, ele diz, olha, a língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. E ele faz uma analogia, vede com um grande bosque uma pequena faísca pode incendiar todo o bosque. O que Tiago está dizendo? Olha, palavras podem ser pequenas, mas podem destruir vidas, podem destruir relacionamentos, podem destruir projetos, pode matar pessoas. Uma simples palavra. Pode ser uma palavra pequena, mas se não for a palavra certa, você pode destruir muitas coisas. Por isso eu quero dizer para você novamente, palavras são sementes. E você precisa escolher a tua semente, as tuas sementes com muita sabedoria, com muito entendimento, com muita inteligência. Se você não consegue selecionar suas palavras, eu sinto te dizer que você vai colher frutos aleatórios, frutos ruins. Por isso é muito importante. Por isso que Salomão, ele tem muitas referências, mas eu quero parar por aqui hoje, porque no próximo episódio eu quero falar da comunicação de Jesus. Por que Jesus se comunicava de maneira com autoridade? As pessoas ficaram impressionadas de ver Jesus falar, de ouvir Jesus. Pessoas saíam de suas casas, de seus lugares e iam no deserto, lugares desertos, para ouvir Jesus, que foi o maior comunicador da história. E no próximo episódio eu vou revelar para você os segredos de Jesus, os segredos do maior comunicador da história, como ele falava com muita autoridade. Por que as pessoas queriam ouvir ele? Sabe, Jesus, ele selecionava as palavras. Ele sabia usar cada palavra. Ele sabia o momento certo de falar. Ele sabia o momento certo de fazer silêncio. Diante de Pilatos, em outros momentos, ele manteve o silêncio. Por quê? Ao invés de você falar qualquer coisa, ao invés de Jesus liberar qualquer palavra, ele preferiu fazer o silêncio. E assim eu e você precisamos aprender também. Faça silêncio, mas não libere palavras que não vai agregar nada para a sua vida e para a vida das pessoas. Eu quero terminar por aqui, mas eu quero já te fazer o convite para o próximo episódio, onde eu vou mostrar para você o segredo de Jesus, o segredo do maior comunicador da história. E você vai aprender e vai colocar em prática na sua vida. E eu quero que Deus possa abençoar você,
que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção de Deus, a graça, o favor de Deus esteja sobre você. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe com quem precisa ouvir. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, Deus vai abençoar você também, em nome de Jesus. Espero você no próximo episódio e vai ser algo extraordinário em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, paz e prosperidade.